Olá, bem-vindos a mais um direto. Vamos esperar que as pessoas vão entrando. Ainda falta um minutinho para a hora marcada. Já temos aqui a Vera. Olá, Vera. Tudo bem? A Vera foi a minha convidada da semana passada. E portanto estivemos a falar sobre mindfulness e no dia a dia, não é? E como é que nós podíamos introduzir o mindfulness no nosso cotidiano. Foi isso que estive a falar com a Vera na semana passada. Olá. Todos, entretanto, a nossa convidada de hoje vai entrar daqui a pouco. Como vocês já devem ter visto, ou se não viram, estou a entrar agora no direto sem terem visto o cartaz. Hoje vou estar à conversa com a Liliana Brandão. Ela é atriz, já participou em telenovelas, etc. Depois vocês vão ter a oportunidade de a conhecer melhor. Mas não é só. E o tema que nós vamos abordar hoje é precisamente os desafios de recomeçar. E tanta coisa que nós podemos falar sobre isso, não é? Olá a todos que estão a entrar, obrigado. Vou fazendo aqui a introdução enquanto a Liliana não chega. E dizer-vos que este espaço, todos os sábados, é o terceiro momento em que estamos juntos. O primeiro eu estive sozinho a fazer um pouco, por um lado, a apresentação deste espaço e, por outro lado, também poder responder a várias questões que me foram colocadas. Aliás, foi o programa todo, ou o momento todo, a responder às questões que me foram colocadas. Por isso eu espero que vocês participem, e não só participem, mas como também convidem. Têm aqui a oportunidade de convidar, ao colocar, se não me engano, ali no aviãozinho, não é? Em baixo, e podem convidar pessoas, um amigo, uma amiga. Olá, Liliana, podes entrar. Um amigo, uma amiga, um namorado, namorada, pai, mãe, irmão, irmã, enfim. Qualquer pessoa é bem-vinda que queira estar aqui a escutar um pouco da conversa que vou ter convosco, que vou ter com a Liliana. Portanto, este espaço chama-se, enquanto eu aguardo aqui pela Liliana aderir. Já está, ok, portanto vai ter a Liliana. Este espaço chama-se Quando o Amor Chega, que é o nome, ok. E decidi, enfim, adotá-lo aqui para o nome deste momento, em que nós vamos estar aqui a falar. É importante que vocês... Olá. Bem-vinda! Olá, obrigada pelo convite e olá a todos os que te acompanham e que acompanham o teu trabalho com tanta fidelidade. Eu tenho acompanhado também os teus diretos, também sou fiel, já tive. Portanto, obrigada por me convidares, fiquei mesmo muito contente, acho que e vai de encontro também às ideias que nós já tínhamos, não é? De conversarmos sobre temáticas relacionadas com a psicologia e com o teatro. Portanto, temos aqui uma oportunidade, não é? É isso mesmo. Eu estava a fazer, Liliana, eu já te passo a palavra para que agora nesta fase inicial estamos à espera que as pessoas vão entrando e vão se sentando, ou podem também estar de pé, como quiserem. Olá! É a Vera. Estava a introdução do programa, do espaço, enfim, como queiram chamar, é este momento em que nós estamos aqui a conversar. É importante que as pessoas participem, que as pessoas interajam, e nesse sentido eu estou a apelar a que assistam a este momento e que participem e que também convidem pessoas que estejam, que façam parte do vosso círculo de amigos, família, etc., e que queiram convidar-se para poder assistir, ou até uma pessoa qualquer que não faça parte, nem conheçam, mas queiram lançar o convite. Pode ser, tudo é válido. Eu como, fazendo aqui, terminando aqui a introdução deste momento, o que eu pretendo é, de facto, convidar aqui pessoas de várias áreas, às vezes conhecidos, a área principal ou a área secundária, não é? Poder ser igual à minha, mas já lá vamos. E sobretudo as pessoas que têm estado, e neste momento é o terceiro, chamemos episódio, em que o primeiro eu estive sozinho, o segundo estive com a Vera, uma amiga e colega de profissão, e agora a Liliana, a mesma coisa, uma amiga, não é? E colega de profissão também, mas já lá vamos, não é? Por isso, se quiseres, Liliana, enquanto não nos vão bombardear com questões, porque é habitual. Não, com frequência tem sido bom. Eu vou passar a palavra, também agradecer por teres aceitado o convite, também estou muito contente por isso.
e vou-te passar a palavra para tu te apresentares, para as pessoas te conhecerem e poder se calhar também falar um pouco, apesar de eu ter referido aqui que ia falar com uma atriz, mas existe aqui uma coisa que nos une, foi aí que nós nos conhecemos, não é? Um trajeto nos primeiros anos do caminho da psicologia, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Estado do Porto, estava um tempinho, exatamente, e foi aí que nós nos cruzamos. Entretanto, a tua vida foi seguindo outros rumos, mas agora voltaste. Força, Liliana, passo-te a palavra. Obrigada, Tiago. Mais uma vez, olá a todos, aos que entretanto chegaram. Não há lotação, portanto... Acho que o Instagram não vai abaixo. Se entretanto tiverem dificuldades com o som, digam. Se o som estiver mal, por favor, digam. Sim, o Tiago fez uma apresentação, uma breve apresentação. Eu sou atriz, alguns já terão acompanhado o meu trabalho. Fiz o Jogo Duplo, também fiz o Anjo Meu. Entretanto, fiz algumas participações, quer nos Morangos com Açúcar, também fiz algum teatro aqui em Lisboa. Fui para fora, tive 6 anos em Londres. E o ponto de encontro aqui com o Tiago, e que também acordou esta ideia relacionada com a temática do recomeçar, não é? Tem a ver com o facto de eu, paralelamente à representação, também estar a terminar um mestrado em Psicologia Clínica. E, portanto, nós conhecemos-nos, eu e o Tiago, e agora... Nós conhecemos já há muito tempo, quando eu estava no Porto a estudar Psicologia, na Faculdade de Psicologia. E na altura o Tiago veio ter comigo, porque sabia que eu já andava a explorar outras praias, já tinha interesses quer na representação, como também já fazia alguns trabalhos relacionados com a moda, e ele veio ter comigo para me entrevistar também, lembras-te? Para o jornal, estás a falar do jornal Reflexos, é isso? Foi quando Exatamente. Foi? Exatamente. Que na altura até tinha a ver com um concurso que houve na Universidade do Porto, não é? De Miss Universidade do Porto, não foi? Que ganhaste. E foi exatamente. E recordo-me bem disso. Exatamente. Sim. E, portanto, apesar de sermos do mesmo curso, como havia muitos alunos, essa entrevista foi realmente o nosso primeiro contacto, a nossa primeira oportunidade para nós conversarmos. Depois eu fiz a licenciatura no Porto, entretanto vim para Lisboa porque queria muito fazer teatro e explorar o mundo da representação e da televisão. E depois fui para Londres, ainda fiz aqui alguns trabalhos em Portugal, fui estudar para Londres, fiz lá um ano de formação de atores. Entretanto, há 3 anos voltei para Portugal, fiz uma novela, Jogo Duplo, e fiz uma participação que entretanto vai aparecer. Por favor, estejam atentos à Terra Brava, na SIC. Está quase. E tenho também dado cara... enfim, sou embaixadora da Herbovizão e é uma marca que me tem acompanhado bastante e, enfim, eu orgulho-me muito desse trabalho. E, entretanto, há 2 anos eu liguei ao Tiago e disse-lhe assim: olha, Tiago, eu acho que ando aqui com umas dúvidas e tu, como és psicólogo, se calhar podes-me ajudar. E eu disse-lhe que se calhar ia voltar à psicologia, ia terminar o meu mestrado, e o Tiago, pronto, acolheu-me muito bem, não é? Nessas minhas angústias, nesse começo, não é? Que é isso que nos traz aqui hoje, o desafio de recomeçar. Não sei se te lembras dessa nossa conversa. Lembro-me, eu tenho ideia que eu estava em Cerveira. Sério? Pode não ter sido a primeira vez que me contactaste, depois tivemos alguns contactos, mas estou convencido que sim, estou convencido que estava lá, e por isso recordo-me bem da conversa que nós tivemos, um bocadinho a discutir também em torno, quer do recomeçar, não é? Quer em torno das áreas de eleição, não é? O que é que podia escolher em termos de continuidade. Recordo-me bem disso. Olá, Domingos, está ali a fazer um... Sim, foi uma altura em que realmente eu tinha muitas dúvidas
e procurei ajuda. E procurei ajuda junto de pessoas que realmente já estavam especializadas. Eu sabia que tu eras um profissional que já tinha dado cartas e tinha a vantagem também de te conhecer, portanto era mais fácil, não é? E depois, quer dizer, a psicologia também era uma área que se calhar havia diferenças entre o mercado há 10 anos e o mercado agora, se calhar poderias-me esclarecer um bocadinho sobre isso. E os sentimentos, não é, que ocorreram naquela altura, porque eu estava com muitas dúvidas e com muito medo, não é? Que é esta questão do medo, não é? Da ansiedade, de questionar, e será que vai ser uma boa decisão? Será que vou investir dinheiro e tempo? E será que daqui a 2 anos vai fazer sentido? Enfim, quais são os recursos que eu tenho? Em que momentos é que eu já recomecei e se calhar correu mal e agora se calhar isto não vai correr bem? Não é? E também voltar a recomeçar, ou recomeçar, não é? Aos 30, 31, numa altura em que eu já não estudava há muitos anos, quer dizer, andar na faculdade, voltar a estudar aos 31 anos foi um desafio incrível, foi muito interessante. Eu lembro-me de entrar na faculdade nesse ano e para o mestrado e eu percebi o impacto quando comecei a falar com os meus colegas e eles começaram a tratar por senhora. E isto não está a correr bem. Foi aí que eu percebi a distância. Quando podias fazer de conta que eras professora, não é? Pregavas ali uma partida. Foi tão engraçado. Foi uma sensação muito... Sentiste com isso, Liana? Como é que te sentiste com isso, quando te trataram por senhora? Olha, senti-me mais velha. Porque eu, na realidade, cá dentro, sabes, eu sentia-me muito próxima deles, porque, na verdade, estava a recomeçar a psicologia, tínhamos pontos em comum, não é? Esta vontade de estudar, estar numa área em comum, e eu realmente não me sentia com 31 anos. E eles já olhavam para mim como uma pessoa com muita experiência. Eles perguntavam o que é que eu tinha feito. Foste para Londres, trabalhaste aqui, trabalhaste lá, fazes televisão. E eu realmente não estava muito consciente até dos recursos que eu já tinha. Foram os meus colegas que, a par e passo também com as nossas conversas que estávamos a ter, que me deram esse esclarecimento, sabes? De olhar e pensar, afinal eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, afinal não andei a perder tempo aqui ou acolá. Liliana, eventualmente tu estavas muito focada na questão da psicologia, não é? E portanto estavas a pensar, ok, eu deixei a psicologia, agora estou a retomar a psicologia e há aqui um vazio, não é? Entre estes dois momentos. E estavas-te a esquecer de toda a experiência que foste colhendo, não é? E eu acho que isso é de uma... Olha, eu ia dizer de uma riqueza tremenda e vejo aqui a Vera a dizer uma riqueza de percurso. Foi aqui uma cultura de pensamento. Mas é de facto uma riqueza grande. Às vezes nós tendemos a desvalorizar o caminho que temos e quando efetuamos algumas mudanças na nossa vida e temos de recomeçar, não é? Temos de nos reinventar, etc. Acabamos às vezes por nos esquecer, até podemos partir para uma outra área, o que é que seja, mas esquecemos que já existem muitos recursos dentro de nós, não é? Que existe uma experiência muito grande dentro de nós. O que é que essa consciência te fez? Ou seja, a partir do momento em que tu percebes, afinal, apesar de já não estar há algum tempo de uma forma mais viva na psicologia, mas afinal eu tenho aqui um percurso bastante rico à minha volta. O que é que isso te trouxe de diferente até ao nível da adaptação, não é? Porque como estamos a falar aqui de recomeçar, às vezes é esta dificuldade de nós adaptarmos aos novos desafios. Olha, deu-me um bocadinho mais de confiança, quer dizer, não fiquei com o ego completamente inflamado, porque eu acho que isso também é um processo, não é? Mas deu-me assim um bocadinho mais de confiança, realmente, para começar a ver o copo mais cheio e a focar mais nos recursos, mais nas competências que tinha adquirido, de que forma é que eu podia de alguma forma transferir isso para aquilo que eu estava a fazer no momento. Por exemplo, eu podia dar graças a Deus de estar a investir naquele curso e de ter tempo para fazê-lo, porque também
pronto, a televisão e o trabalho que fiz na novela de alguma forma também me deu alguma estabilidade na altura financeira para poder tirar algum tempo para o curso, portanto não tinha sido tempo perdido, não é? Depois de alguma forma também estava a trabalhar a par e passo com uma empresa online em teletrabalho e, portanto, podia conjugar a atividade, não é? As aulas presenciais, que a psicologia exige muito isso, sobretudo no mestrado, não tanto na licenciatura, mas no mestrado, quem vai pela clínica tem essa, desculpem, tem essa necessidade de estar mesmo ali presencialmente, não é? Com as pessoas. E ter um trabalho, o teletrabalho, não é? Essa possibilidade ajudou. Portanto, acho que comecei realmente a aproveitar esses recursos para aquilo que eu estava a fazer, em vez de estar a pensar que realmente era uma perda de tempo tudo aquilo que eu tinha feito. Porque eu olhava, por exemplo, para ti, eu lembro-me, mas o Tiago já fez o curso de terapia familiar, o Tiago já tem um consultório, o Tiago já tem experiência, já publica artigos. E o caminho vai-se caminhando, não é? Sim. O caminho faz-se caminhando. Eu queria te colocar aqui uma questão, Liliana, mas antes disso deixa-me só aqui dizer olá às pessoas que estão a entrar e àquelas que continuam aqui a ver-nos e pedir para poderem participar, colocarem questões, a mim, a ti, a nós, enfim, e também poderem convidar outras pessoas para poderem estar aqui a assistir. A questão que eu te queria colocar era esta. Para além das conversas que tivemos e, de certa forma, te ajudou um pouco a refletir na tua tomada de decisão, que outras coisas é que acabaram por pesar para tu conseguires ter, digamos, a coragem de tomar a decisão de voltares para a psicologia? Olha, foi, acima de tudo, uma capacidade ou uma necessidade na altura de me envolver num processo de autoconhecimento. Eu acho que isso, independentemente de ir para a psicologia ou de ir para outra área, é algo que é fundamental. Se calhar a psicologia acorda mais essa necessidade, porque temos de estar muito, muito conscientes de nós próprios para podermos ajudar os outros, não é? É algo que também no curso é muito presente, não é? Essa necessidade. Mas eu acho que é transversal a qualquer pessoa, não é? Essa necessidade de nos conhecermos, a necessidade de olharmos para o nosso mundo interno, não é? E termos essa habilidade de compreender os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos medos. Eu aceitar que realmente tinha medo, eu aceitar que realmente se calhar ia demorar um bocadinho mais tempo até eu conseguir estudar como os colegas, porque eles, apesar de serem mais novos, né, eles já estavam assim. Tinham mais... Eu podia ter outras competências, mas é diferente. Para isso. Estavam ali formatados com o curso todo que já tinham até aí. Exatamente. Trabalhos de grupo, tudo, estavam muito mais adaptados. E eu também aceitar que era uma experiência nova, ter uma certa compaixão por mim, não é? Ter jogar na minha equipa, vá, em vez de estar sempre a criticar-me e achar que as coisas não iam, enfim, que não iam correr bem, ou enfim, que focar-me nas coisas menos boas. Era realmente essa necessidade de olhar para dentro e ter um esclarecimento sobre este mundo interno. E eu acho que isso é transversal a toda a gente. Não sei se as pessoas fazem esse exercício, se é algo que está presente. Eu acho que é uma questão para lançar, Liliana, não é? Uma boa questão para lançar para as pessoas que estão presentes e poderem responder a isso, não é? Nestes processos, né, em que têm que fazer aqui uma mudança, em que têm que fazer escolhas, em que têm que tomar decisões, o que é que efetivamente está em causa, não é? Ou que esteve em causa, ou pode estar em causa em termos daquilo que são os sentimentos, as emoções, os pensamentos, não é? Associados a esses processos. Tocaste, enquanto as pessoas eventualmente vão colocar aí alguma questão, tocaste num... Não, Mariana. Tocaste num ponto fundamental que tem a ver com o autoconhecimento e da importância que isto é para todos nós. Obviamente que, estando nestas áreas, nas áreas das ciências humanas, ciências sociais e humanas, etc., estamos mais despertos para isso, não é? E por isso acabamos por investir mais. Mas nas outras áreas não há muito esse hábito, não é? E eu sinto muito isso nos processos de psicologia, que de facto as pessoas têm dificuldade. Acho que temos aí uma questão, é isso? O sucesso pessoal, talvez não nos compararmos aos outros. Bater palmas. É verdade.
Sim. É verdade, essa questão de não estarmos sistematicamente a olhar para o que o vizinho não é? Fez e... Mas sobre isso, não é? Disseste assim, olha o Tiago que já tem isto, que já tem aquilo, não sei o que, para fazer aqui uma espécie de comparação, não é? Um erro tremendo, não é? Porque cada qual faz o seu percurso, não é? E é importante isso. Eu costumo dizer que as pessoas deveriam recorrer ao psicólogo pela importância de ajudarem a ver algo que não podemos ver. Exato, sem dúvida, eu acho que não é? Sim, Mesmo nós, Liliana, não sei se concordas, mas mesmo nós, não é? Psicólogos, apesar de todo o estudo que temos, toda a bagagem que acabamos por ter, há coisas que nós não nos conseguimos aperceber, não é? E às vezes também precisamos de ajuda ou de correr ao psicólogo, seja até numa lógica mais de intervisão ou até numa lógica de supervisão ou de um processo mesmo de desenvolvimento pessoal, para nos ajudar a ver algumas coisas que não estamos a ver, não estamos a conseguir gerir bem. Concordas comigo? Sim, sem dúvida, foi um comentário muito pertinente, o da nossa... Não retive o nome, mas foi um comentário realmente muito pertinente, porque nós precisamos, sobretudo para quem trabalha na área, mas para toda a gente, mas nós temos isso muito mais consciente. Quem trabalha com a psicologia, até os próprios enfermeiros, quem ajuda o outro, tem de ter muita consciência onde é que lhe toca a ele. Não é? Que é para não misturar os processos, porque às tantas podemos estar aqui a misturar ou a projetar, não é? Podemos estar a dizer assim, a tentar ajudar alguém com base naquilo que funcionou para nós. Exatamente. Pode não resultar, porque temos que sim ser empáticos e colocar-nos ativamente no lugar do outro. Isso é fundamental. Acho que a empatia é realmente uma ferramenta-chave do exercício das profissões, nomeadamente da psicologia, até da representação, mas esse autoconhecimento vai nos permitir realmente ir próximo, mas também afastar, não é? E fazer estes movimentos para realmente não misturar os processos. E também não nos compararmos, não é? Nós estamos sempre a comparar com o que acontece e respeitarmos o nosso tempo, respeitarmos o nosso processo, respeitarmos também o nosso ritmo. Sim, Liliana, em termos da comparação, eu diria mais que nós podemos inspirar, não é? Com alguns exemplos, ou seja, não há mal nenhum, até pode ser bastante positivo nós olharmos para algumas pessoas das diferentes áreas, não é? Que no fundo nos trazem ali alguma inspiração, ou pela forma como comunicam, não é? Ou por aquilo que fazem, ou pela coragem que têm, a capacidade de determinados níveis, e isso pode ser inspirador para nós, e não temos propriamente que ser iguais a essa pessoa, até porque isso seria bastante perigoso pensar dessa forma, não é? Existiria uma frustração grande. Mas apanhar ali alguma coisa, alguma dimensão que seja importante para nós. Desculpa, Liliana, já temos aqui o Domingos a dizer que às vezes é necessário colocarmos à prova, verificarmos se somos capazes. A mudança faz parte das nossas vidas, com todos os receios que isso pode trazer. Sem dúvida, não é? Eu acho que sim, a mudança faz parte da nossa vida. Queiramos nós estar dispostos a isso. Às vezes não estamos preparados para isso e também temos que respeitar. E eu acho que por vezes as pessoas podem se sentir culpadas por não conseguir efetuar alguma mudança, e é preciso desmontar um pouco esse sentimento de culpa, porque às vezes pode não ser a altura certa. Nós precisamos, se calhar, dar outros passos até chegarmos a uma tomada de decisão. Quer dizer, eu vejo isso nos processos, não é? Que às vezes uma tomada de decisão que para quem está de fora parece uma coisa muito simples, e quem está por dentro às vezes demora 1 ano ou 2 anos a tomar essa decisão, quer em processo, ou a própria pessoa, isto já me aconteceu, não é? A determinada altura, suspender o processo e retomar passado 1 ano, que já aconteceu 1 ano e tal, e aí sim, nessa altura, já foi capaz de ir para o caminho que devia ir e tomar as decisões acertadas. Portanto, também um bocadinho retirar aqui este sentimento de culpa, não é? De nós não conseguirmos, em determinadas alturas, tomar algumas decisões. Liliana, concordas com isso?
sem dúvida, e a mudança é algo, não há nada mais permanente que a própria mudança. E nós, se calhar, nem nos apercebemos que estamos sistematicamente a mudar, não é? Todos os dias mudamos. São mudanças até bastante... tenho aqui umas mensagens. São mudanças que ocorrem, não é? Estamos sempre a abrir e a fechar ciclos. Imagina, quando acabamos a adolescência, quando de repente até iniciamos uma relação, quando terminamos uma relação, há aqui momentos na nossa vida que são marcados, não é? Há umas mudanças até que são mais subtis e outras que até são mais fraturantes, não é? Na nossa vida, e há outras que também não desejamos e não as convocamos e que elas aparecem na mesma, como o que está a acontecer neste momento, não é? Há umas que são pedidas e vêm, não é, daqui de dentro, e outras que são impostas, não é? Portanto, há vários tipos de mudança. Portanto, este sentimento de culpa também tem de ser um bocadinho acalmado, tem que ser, enfim, refletido, pensado. Acho que concordo muito contigo em relação a isso. E tocaste num ponto importante, que é uma coisa é nós estarmos a caminhar no sentido de uma determinada mudança, que pode estar mais ou menos consciente numa determinada altura. Outra coisa é nós vermos obrigados a mudar algumas coisas da nossa vida, como está a acontecer agora, não é? Com muita gente, não é? Que perante este cenário estão a ser obrigadas a ter que efetuar aqui algumas mudanças. E isto significa que se eu não estou preparado para efetuar esta mudança e estou a ser obrigado, eu vou aqui desencadear um conjunto de pensamentos e sentimentos que não me vão ajudar se eu não souber geri-los, não é? Porque obviamente eles existem com um propósito e nós devemos refletir sobre eles. Mas a verdade é que depois é mais difícil, não é? Quando somos obrigados a fazer algumas mudanças na nossa vida, é de facto mais difícil. Nós temos aqui várias questões, ora vamos lá ver se eu me consigo orientar. Sim, a Isabel estava a dizer que as pessoas poderão sentir ciúmes do outro por acharem que não serão capazes de conseguir o que o outro conseguiu. Sim, já respondemos um bocadinho isto. Depois diz aqui, as mudanças são necessárias... Oi, que agora perdi. As mudanças são necessárias para a nossa evolução, senão cometemos os mesmos erros. Sem dúvida. E isto eu pegaria um pouco uma vez uma frase que utilizei, se não me engano, quem é que usou? Foi Ken Robinson, no livro O Elemento, em que dizia: se não estamos preparados para errar, não é? Nunca conseguimos fazer nada de original, nada de novo, não é? Tem que haver, de facto, uma preparação. Tem aqui desculpa, Mariana está a dizer: olá, Liliana, já não te vejo há muitos anos em Barcelos. O medo, no fundo, é fundamental e protege-nos e, portanto, está aqui a desempenhar uma função que é realmente preparar-nos para alguma coisa. E nós estamos perante um momento em que a nossa existência esteve ou está a ser ameaçada, não é? Portanto, se estamos ansiosos é porque sim, acho que graças a Deus que estamos ansiosos é porque os nossos mecanismos do medo estão a funcionar, não é, Tiago? Algo que já referi, acho que foi no programa passado, a dizer que as emoções têm uma dupla função, não é? Por um lado, ao nível da nossa sobrevivência, garantir a nossa sobrevivência, e quando é posta em causa, obviamente elas são ativadas, não é? E o nosso bem-estar também. Portanto, esta fase em particular é uma fase que está a pôr em causa a nossa sobrevivência, em parte, não é? E, por outro lado, também o nosso bem-estar. E, nesse sentido, concordo contigo quando dizes que devemos aceitar as emoções. Não vale a pena dizer eu não devo ter medo, não é? Ou não devo estar ansioso, porque nós sentimos o que sentimos, quer dizer, não dá para negar aquilo que nós sentimos. Agora, nós podemos e devemos é perceber o porquê de estar a sentir medo ou o porquê de estar a ficar ansioso, não é? Que razões específicas é que estão a justificar este medo? Qual é o meu medo? É porque eu fiquei sem trabalho e agora já tinha, enfim, consolidado aqui uma carreira profissional e tinha aqui um meio de subsistência, etc. E agora isso tudo vai ficar em causa? Ou não tem nada a ver com isto, não é? E são questões mais existenciais e que têm a ver com a forma como eu me vejo no mundo e que agora estou a pôr em causa, e o que é que prioridades é que eu defino, o que é que tem valor, o que é que não tem, enfim. O psicólogo Miguel Rico diz muitas vezes, quando fala na televisão, que não gosta de receitas, não é? Eu gosto dessa expressão porque, de facto, as pessoas muitas vezes procuram receitas, e é verdade, podemos dar aqui um conjunto de dicas para melhor poder gerir as emoções. Mas cada pessoa é de facto uma pessoa que tem que olhar para si própria e não propriamente... Ou seja, o que eu quero dizer é isto: eu posso dar aqui um conjunto de dicas e depois o que é que acontece? As pessoas vão aplicar na sua vida e dizer: pá, mas isto não funciona.
Para já pode haver aqui falta de persistência para ver se realmente funciona ou não, mas tirando isso pode mesmo não funcionar. E depois dizer, mas então aquele psicólogo está ali a dizer aquelas dicas e aquilo não funciona nada. Portanto, é sempre importante haver esta salvaguarda de que por isso é que existem os processos psicológicos e de forma individualizada, não é? É porque nós estamos a olhar para o mundo da pessoa, não é? Que tem uma história de vida única, que tem uma personalidade única e nesse sentido as respostas específicas são sempre mais eficazes. As respostas mais generalistas encontramos sempre num conjunto de livros, de artigos que vamos lendo. Olha, aproveitar para apelar à leitura, que é sempre uma forma muito interessante de encontrarmos aqui algumas respostas. A Vera acho que deixou uma questão que nós não conseguimos ler em cima. Ela referiu aqui, eu vou tentar ver, mas se ela puder publicar novamente, acabar por ser mais fácil. Mas... está aqui, não é? Ok. Mas conseguiste encontrar a Vera? Sim, força, que eu não estou conseguindo encontrar aqui. Então, Liliana, gostava de te perguntar qual é a ligação que fazes entre a psicologia e a representação. Era uma questão que eu tinha aqui também. Vera, hoje estamos aqui com a transmissão de pensamento. Vocês não me deram nenhum guião para isto. Um ator também deverá conhecer-se muito bem e fazer essa análise interna, por exemplo, na gestão das emoções. Ora bem, então vamos lá conversar sobre uma temática que me é muito querida. É verdade, sim senhor, eu acho que temos aqui um ponto de encontro fundamental entre a psicologia e o teatro, que é no fundo, o trabalho do psicólogo e o trabalho do ator, que é o facto de nós termos o mesmo objeto de estudo, não é? Que são as pessoas, não é? E realmente usamos ferramentas muito parecidas. Por exemplo, a capacidade do ator ter de se colocar no lugar do outro, a capacidade empática, não é? De se mover pelo sentimento do outro, a necessidade também de fazer, por exemplo, um estudo detalhado do que é que está a acontecer na vida daquela pessoa, do mundo interno daquela pessoa, da contextualização daquela história, quer a nível social, portanto, quando é que a história aconteceu, se calhar aquela personagem é de 1900 e troca o passo e eu tenho que viajar para perceber o que não é o significado daquilo para a construção daquela narrativa, e o psicólogo naturalmente faz o mesmo, não é? Tem de fazer um estudo detalhado, quer a nível de, por exemplo, a história de vida familiar, escolar, as doenças, portanto, todo o percurso da pessoa, não é? Como é que a pessoa se projeta no futuro. Há toda uma linha, um estudo que é necessário fazer na psicologia e que também os atores têm esse cuidado. Deixa-me só ver aqui, um ator também deverá conhecer-se. E a questão do ator de se conhecer muito bem é muito importante. É realmente muito importante o ator conhecer-se muito bem, até porque as próprias personagens e as próprias narrativas das personagens podem também acordar em nós certos conflitos. E eu acho que não é uma temática que é muito abordada e que não parece que pronto, até nas escolas de teatro, não sei se isto é muito abordado, mas... Era isso que eu te ia perguntar, se de facto, pela experiência que tu vais tendo, se há foco nesse trabalho de desenvolvimento pessoal com os atores, e também por parte dos atores e das atrizes, da convivência que tu vais tendo, se há essa preocupação em olhar para si próprios. Eu acho que o que eu vou sentindo, isto não é nenhum estudo que eu tenha feito empiricamente, nem nada disso, mas o que eu vou sentindo é realmente um grande interesse dos atores pela psicologia de uma forma mais ou menos inconsciente, ou mais ou menos consciente, vá. Muitos vão lá parar e mesmo sem ter essa noção, sabes? É muito interessante nesse aspecto. Muitos também já passaram pelo próprio processo psicoterapêutico. Isso também parece-me importante salientar, esta necessidade também de se autoconhecerem, não é? Se realmente este autoconhecimento que estávamos a falar no início, porque os trabalhos, e quando se está a trabalhar com as emoções, com a empatia, com estas funções, parece que estamos a falar um bocadinho de coisas muito abstratas, que pronto, está bem, quase o parente pobre da vida, não é? Esta parte emocional, parece que a gente nem, não é? Mas depois as pessoas vão
encontrando, se calhar, momentos de crise ou desequilíbrio, ou mais ansiosos, ou mais zangados, ou se calhar mais agressividade, ou isto e aquilo, e vamos ter de começar a olhar para elas. E os atores, se calhar, têm esta enfim, necessidade maior porque é o objeto do trabalho deles, não é? O comportamento e as emoções realmente estão ali, não há nada a fazer. Têm que realmente colocar ali uma lupa. É como os psicólogos e os terapeutas, não é? Ou seja, também têm essa obrigação, eu diria, não é? Olharem para si próprios, porque podem depois estar, enfim, a contaminar ou prejudicar o processo. Tem aqui mais uma questão da Isabel, que diz: já aconteceu ficar afetada emocionalmente, psicologicamente, com uma cena que tivesse de gravar. É para ti, Liliana, se já ficaste afetada por alguma situação que pode ter entrado em algum conflito, se calhar contigo próprio, não é? Encarnar um personagem, não é? Então, eu acho que eu vou... Se calhar vou... ok, Isabel, estou aqui a tentar ver onde é que está. Pronto, sim, eu posso se calhar falar se calhar uma pequena revelação, porque se eu vou falar num conflito pessoal vou fazer aqui uma autorrevelação, não é? Mas sim, sem dúvida, sobretudo quando eu estava a fazer a Sílvia, que era a personagem do jogo duplo, a personagem, a páginas tantas, fica grávida e tem um bebê. E realmente foi uma questão que começou a acordar em mim pronto, o conflito, não é? A necessidade ou aquela vontade, não é? Que eu já começava a ter em relação à maternidade. E eu lembro quando eles entraram com o bebê na cena, porque era muito pequenino mesmo, ele tinha, enfim, 1 mês, era mesmo muito pequenino. Eu enfim, fiquei muito emocionada, aquilo tocou-me mesmo. E era algo que também já estava relacionado com o meu percurso, né? Internamente já estava a começar a sentir essa vontade, e porque me tinha separado, já tinha, enfim, uma relação de 7 anos que tinha terminado, enfim, aos 31 anos, né? Nós começamos a pensar, e agora? Como é que é? Tenho 31, separei-me agora, os meus amigos estão à esquerda e à direita, então eu vejo barrigas em todo lado. Ana, a Isabel lembra-se da cena, a Isabel está a dizer que lembra-se dessa cena. Lembra-se? Foi muito difícil, eu lembro perfeitamente que a Ana Varela também estava na cena. E ela chorou bastante, porque ela disse, eu quero ter outro bebê. Ela já tinha 2. Não, foi uma cena que me tocou e que colocou esse conflito um bocadinho mais à superfície. E que depois foi trazido, esse conflito, como vocês, acho que nestes comentários também já se trouxe esta necessidade dos próprios psicólogos estarem muito conscientes, ou pelo menos tentarem ao máximo, e terem também essa humildade de perceber que não sabem tudo sobre eles, por muito que estejam a estudar psicologia, certo, não sabem tudo sobre eles. E é diferente estar no lado do terapeuta e estar do lado do paciente, não é? É diferente, as cadeiras são diferentes. E, portanto, quando estamos no lugar do paciente, somos nós o paciente, nós entramos num ponto cego. E realmente ter do outro lado alguém que nos ajude, por muita técnica, por muito que nós possamos ter as teorias e isso tudo, continuamos a ser pessoas e continuamos a ter toda a humanidade dentro de nós. E é importante ter essa humildade para dizer, ok, eu estou aqui a viver um conflito, isto pode estar a interferir no meu trabalho, quer como atriz, quer como psicóloga, eu preciso de ajuda. Falem com um amigo psicólogo, ou falem com o vosso próprio psicólogo, façam intervisão, supervisão, mas não fiquem com isso sozinhos, não é? Porque é uma atitude simples, não é? Sim, concordo absolutamente, não é? Eu acho que sim. E agora que falamos muito, não é, que esta fase nos faz debruçar um pouco mais sobre o espírito comunitário, sobre pensarmos uns nos outros, etc., e descentrarmos, não é, bastante do nosso eu, se calhar acaba por encaixar aqui, não é? E as pessoas realmente terem esta oportunidade de mudança e de poderem pensar que, ok, o meu mundo não deve ser só feito
de mim, não é? E o resto que está à volta não interessa muito, não é? Interessa e muito. É isso que se deve pensar. Por isso nós devemos estar bem rodeados de amigos, de profissionais de várias áreas, etc., que nos possam ajudar em determinadas fases da nossa vida, não é? Porque nós não somos super-homens nem super-mulheres, não é? E precisamos mesmo dessa orientação, desse apoio, dessa partilha, não é? Só o facto, às vezes, de partilharmos algumas coisas que vamos sentindo, porque é difícil. Eu não acredito, não é, que haja, e falando mais na minha área, não é? E na nossa área da psicologia, não acredito que haja alguém que seja meramente técnico, ou não quero acreditar, não é? Porque a pessoa tem que estar lá, e se é verdade que temos que treinar e temos treino para nos conseguirmos distanciar de algumas problemáticas, etc., é quase inevitável, não é? Nós estarmos envolvidos com tudo o que se está a passar. Agora, temos é que, obviamente, fazer uma boa gestão, quer naquilo que passamos para o outro, para não estarmos efetivamente aqui a projetar algumas coisas, quer na gestão que fazemos de nós próprios, não é? E o quanto isso depois pode vir a interferir na nossa vida pessoal, não é? Na nossa vida com as pessoas que são importantes, com quem partilhamos, quem desabafamos um conjunto de coisas, não é? E com quem partilhamos o dia-a-dia, e que a determinada altura sentimos que pode haver ali algum condicionamento. Se tivermos consciência que tem a ver com isto, ajuda bastante. Acho que temos aqui questões, portanto vou-me calar. Diz aqui Isabel, Liliana, dos atores que conheces e da tua experiência, oi, que saiu, dos atores que conheces e da tua experiência, como se concilia fazer... agora estou a perder esta questão, não sei se estás a apanhar, Liliana. Fazer um para novela. Sim, força. Dos atores que conhece e da tua experiência, como se concilia fazer um par amoroso na novela com um parceiro ou parceira real? Deixa-me ver se eu percebi a pergunta. Portanto, como é que se combina ter um par na ficção e ter uma relação com essa mesma vida real, não é? Ou com essa mesma pessoa na vida real, ou outra relação. É porque estou aqui a pensar, será a mesma pessoa, não é? Em ambos os contextos, quer na ficção, quer na vida real, ou será com um par amoroso na ficção e ter outra relação na vida real, não é? Exato. A Isabel, se calhar pode aqui simplificar a questão, não é? Ou ajudar aqui a perceber o que é que está realmente a ser. Sim, eu nunca namorei com uma pessoa com quem tenha tido um relacionamento amoroso na ficção, portanto nunca tive ao mesmo tempo um relacionamento na ficção que fosse de alguma forma transferido para a vida real, portanto não sei muito bem, imagino que se assim acontecesse podia até facilitar, não é? Podia até facilitar, mas em relação estar na ficção e ter um namorado na ficção e ter outro namorado na vida real, posso-vos dizer que isto tem que ser gerido, não é? Porque já vamos passar, se calhar, para as temáticas das relações. Já não estamos no desafio de recomeçar, não é? Portanto, eu acho que tem de haver bastante compreensão de ambas as partes sobre aquilo que vocês fazem profissionalmente. E a confiança é algo que é chave. Eu acho que é difícil para algumas pessoas compreender, e eu compreendo que seja mesmo difícil para quem está connosco encaixar que aquele beijo é só técnico, ou aquela coisa é só, não é? Que não existe atração, ou que não existe... Eu acho que deve ser mesmo muito difícil. Mesmo os próprios atores, enfim... Até porque surgem notícias, não é? Nas revistas, etc., não é? A levantar assim alguns boatos, já aqui romance, e isso também... É verdade. É realmente algo que temos de pensar, mais do que nos emocionarmos muito com isto, temos de pensar o que é que está a acontecer. E para quem está connosco, ter uma conversa e perceber também quais são as expectativas que essa pessoa tem em relação ao nosso trabalho. Como é que essa pessoa vê esse trabalho, mesmo antes da relação, enfim, no início da relação, começarem já a investigar, no fundo,
Sim. o que é que a pessoa, não é? Como é que ela vê o trabalho, como é que ela vê essas experiências, para que depois... Sim, vou dizer, embora numa fase inicial, se estiverem apaixonados, se calhar acaba por dizer sim, eu tolero tudo ok, não é? Mas depois começa a poder surgir aquelas dificuldades, não é? Mas tem que procurar haver aqui uma sinceridade. A Vera perguntou se tu pretendes conciliar, suponho que seja isso, as duas profissões, não é? De atriz e de psicóloga. Sim, sem dúvida, e cada vez mais acho que estou a fazê-lo da forma como eu sempre quis fazer. Não é? E o recomeçar também nos ajuda, não é? A esclarecer, não é? O que é que nós queremos, como é que nós queremos fazer as coisas, e eu agora sim estou certa de que quero fazer essa articulação entre uma área e outra, e quero também escrever, quero trazer também um bocadinho da psicologia para o palco, em termos de histórias, de trazer também a temática da terapia, do desenvolvimento pessoal, dos conflitos, das personalidades, disto que me é tão próximo. Quero trazer também isso para a escrita. Liliana, deixa-me fazer aqui um parênteses, e tu podes complementar esse parênteses, que tem a ver com a tua brilhante escrita. Eu gosto muito da tua escrita, já te disse isso, e que tens um blog, que ainda alimentas o blog, se queres podes falar um bocadinho sobre ele. O meu blog, não tenho escrito assim tanto, e eu vou-te explicar porquê. Eu acho que eu estou nesta fase a terminar o mestrado, e tenho uma tese para escrever, e tenho relatório de estágio, e portanto são mais de 200 páginas pela frente, não é? Mas de qualquer forma, tens lá muita coisa escrita, e pode ser interessante as pessoas visitarem, porque é bastante próximo, não é? A forma como tu escreves. Obrigada. Obrigada. Sim, eu escrevo no blog, por acaso tenho escrito mais sobre psicologia, enfim, alguns posts estão relacionados com terapia, aquelas histórias não aconteceram, aquelas histórias não são histórias reais, portanto, são da minha imaginação, e também são baseadas em alguns textos que eu li. Portanto, nunca me apropriei de uma situação real, também por confidencialidade, e também por numa fase tão inicial achar que não fazia sentido, fazer essa apropriação. Mas sim, adoro escrever, adoro, e acho que o blog é uma prova disso. Passem por lá, passem no xilili.pt. Pronto, são bem-vindos à minha casa, ao Xilili. Obrigada. A Vera está aqui a dizer que é leitora e recomenda. E tu tocaste em um ponto interessante. Depois há aqui uma outra questão da Ana, que disse para falares da tua tese, mas já lá vamos. Eu só queria, se tu achares que é pertinente, eu só queria falar aqui de uma coisa, que é algo importante que tu referiste agora, que eu não estou a alimentar tanto o meu blog porque agora estou mais dedicado à minha tese. Esta gestão de prioridades, e tentar perceber, e nestes recomeços também tem muito a ver com isso, não é? De eu tenho que deixar de fazer algumas coisas, não é? Não significa que eu vou abandonar determinados projetos que possa ter, mas vou deixar de fazer, e o facto de nós conseguirmos assumirmos isso para já é imensamente positivo para nós, porque não criamos aqui uma carga imensa de trabalho, porque não, eu tenho que continuar a alimentar isto, e tenho que continuar a alimentar aquilo, e tenho que continuar com aquilo e com aquilo, não posso deixar nada, porque efetivamente eu acabo por sentir, por exemplo, em termos de processo, muitas pessoas têm medo de perder ao tomarem decisões, porque obviamente quando nós tomamos decisões acabamos sempre por ganhar por um lado e perder por outro, não é? Sempre ganhos e perdas nas tomadas de decisão. E as pessoas muitas vezes têm receio destas perdas. Primeiro porque às vezes encaram como perdas definitivas, não é? Mas de qualquer das formas, às vezes as perdas até podem ser definitivas e há que aceitá-las. Por outro lado, não querem deixar, têm um bocado de medo de dizer para si próprios que não é? Não vou deixar isto de parte, não é? E é importante esta gestão, não é, Liliana? Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito importante, porque às vezes não temos de desistir, nós temos de fazer uma pausa. E há coisas que têm a sua prioridade e são urgentes, e lá está, temos que definir o que é urgente, o que é prioritário, o que pode esperar um bocadinho.
E realmente eu não desisti do blog, como também não desisti da representação. Muitas pessoas também, o facto de eu estar mais investida no mundo académico e no estágio e por aí fora, acabei por, de alguma forma, pôr a representação, não em segundo plano, mas era difícil, não é? Dedicar-me a 100% a uma coisa quando tenho as responsabilidades académicas. Portanto, tive que fazer aqui uma gestão. E pronto, eu concordo contigo, Tiago. Eu acho que realmente não é preciso desistir, precisamos mesmo de fazer uma pausa e pensar, ok, sempre com responsabilidade, não é? Porque podemos ter, uma coisa é nós termos sonhos, outra coisa é nós termos fantasias, outra coisa é idealizarmos muito e perdermos o contacto com a realidade, não é? Este é mesmo, se eu puder dar assim algum conselho, é que sonhem bem, não é? E sonhem sempre em contacto com a realidade. Nunca percam isso, porque... A cabeça pode estar no ar, mas os pés têm que estar na terra. Sim. Temos aqui aquela questão pendente da tese, mas entretanto surgiu outra, depois é uma questão de gerir isso. Ora, deixa-me ver, também estou no último ano do mestrado em Psicologia Clínica. Sim. Uma tese para escrever de análise estatística para a mesma. Para além da tese, tenho o estágio, não é? Força! Só posso ter muita força. Compreendo perfeitamente. São dicas importantes, não é? Para conseguir também estar focado, gerir, não é? Esta fase que pode ser mais complicada. Liliana, achas que te enquadra aqui a questão de desenvolveres aqui um pouco da tua tese? Falaste só sobre ela? Já falei um bocadinho, mas a Ana é marota, eu conheço. Eu sabia que ela ia falar sobre isso. Basicamente, bem, então é assim, eu como estava no último ano pensei em encontrar uma supervisora ou uma orientadora de tese que alinhasse comigo nesta loucura de juntar a psicologia e o teatro. E fui levantar um tema relacionando as duas áreas, e o tema é o desgaste psíquico, não é? O desgaste no ator neste processo de vestir e de despir personagens. Se de alguma forma vai de encontro àquilo que tu falaste, não é? O que é que nos aproxima, se de alguma forma há atores que ficam mais desgastados e porque é que poderão ficar mais desgastados, ou porque são mais inexperientes, ou porque internamente também podem ter processos de difusão de identidade e acabam por deixar que a personagem, no fundo, tome conta, não é? E não conseguem separar-se da personagem tão facilmente e dos conflitos da personagem, ou seja, os limites entre o eu e o outro não estão muito bem definidos, e há pessoas que realmente se vão, não é? Entram na vida umas das outras e às vezes eu já me perdi, já não sei onde é que eu começo, onde é que o outro acaba, não é? Nos namoros há muito isto, não é? Tão marcante e tão negativo em parte, não é? Porque eu não queria estar naquele papel, porque eu vi o efeito que aquilo em pouco tempo teve em determinadas pessoas, não é? E o desligar, e estamos a falar aqui de uns minutos, não é? Vamos imaginar que eu tinha que desempenhar este papel durante um conjunto de meses, não é? Uma série de meses. O desgaste que isto efetivamente poderia provocar. Eu nunca mais me esqueço disso, porque realmente foi uma coisa que me marcou muito e também, de certa forma, me ajudou a conhecer, não é? A perceber também quais são os meus limites, o que é que eu tolero, o que é que não tolero, aquilo que eu seria capaz de fazer ou não. Por isso vai muito na linha, não é, daquilo que procuras também. Sim. Eu acho que, entretanto, essa questão e mesmo no processo de autoconhecimento, acho que vai haver momentos, e é por isso que às vezes nós desistimos do processo e voltamos mais tarde, quando estamos mais preparados, porque também não estamos bem preparados para nós admitirmos as nossas sombras. Para nós lidarmos com as nossas imperfeições ou aspectos um bocadinho mais negados até da nossa personalidade. Por exemplo, imaginem até que... Agora estou aqui a pensar, não é? Quando nós pensamos em recomeçar.
Não é? Como é que nós geralmente recomeçamos? Como é que nós geralmente vemos as crises, não é? Eu começo a pensar aqui num conjunto de traços de personalidade que às vezes podem acontecer e as pessoas podem pensar assim, como é que isto acontece? Será que eu penso muito, não é? E depois não consigo agir e fico só nos pensamentos, não é? E depois isto gera muita ansiedade porque eu não consigo atingir a perfeição, portanto é muito cansativo, não é? Depois não passar à ação. Ou será que eu fico muito emocionada e sou assaltada pelas emoções e não penso nada, não é? Ou será que eu fico muito... Desculpa interromper, Liliana, o vídeo vai encerrar e avisamos a todos, faltam aqui 20 segundos. Vamos desligar. Mas vamos desligar e eu vou ligar outra vez, ok? Portanto, isto tá bem. 10 segundos para ir abaixo e, entretanto, vou retomar fazendo um novo direto, está bem? Quanto tempo falta? Ok, faltam 5 segundos, por isso não saiam daí, depois adiram outra vez, 2. Ok, estamos de volta. Estamos de volta. Já 1 hora passa num instante. Vamos ver se, entretanto, as pessoas vão... Ok, as pessoas vão entrando. 1 hora passa num instante, estava eu a dizer. Vamos esperar que a Liliana peça para entrar. Eu sei que havia ali pelo menos uma questão do Domingos, que agora já não aparece aqui. Entretanto, a Liliana vai entrar, mas eu suponho, se o Domingos puder pôr outra vez a questão, mas eu acho que tem a ver com a questão da idade, não é? Se o processo de autoconhecimento se tem só a ver com a idade ou se existe aqui mais alguma coisa. Liliana, vamos cá ver se a Liliana consegue entrar. Liliana, 1 hora passa a voar, Liliana, não é? É verdade, não fazia ideia que já tinha... Antes de nós começarmos o direto, eu estava a pensar uma coisa que é, nós podemos ter aqui 2 linhas de pensamento, que é, vamos ter conversa suficiente por 1 hora ou vamos conseguir estar aqui só 1 hora a falar. E acho que foi esta que comecei mais É giro estás a falar disso, porque lembras-te que nós muitas vezes falámos nesta possibilidade, né? Nesta ideia de nós fazermos umas conversas e uns programas, que pudéssemos partilhar com as pessoas. Exatamente. E depois estávamos a dizer, mas precisamos de uma câmara, mas precisamos de um microfone, mas precisamos de um coisa muito gira e não sei o quê. E vê lá que em quarentena, sem nada, um telemóvel, o meu está todo partido. Ainda bem que não se vê. Estás a ver como uma crise cria aqui uma oportunidade e uma experiência muito diferente, não é? E eu digo-te uma coisa, eu antes de fazer isto, eu nunca tinha feito um live na minha vida. Portanto, eu estava muito ansiosa, estava com, pronto, não é? Eu falar em público, não é? Eu acho que é uma angústia e uma ansiedade presente em toda a gente. E pronto, olha, passou 1 hora e eu nem me apercebi. A questão do Domingos, Liliana. O Domingos está a perguntar, ora vamos cá ver. Ele está a dizer que ele já tinha questionado no direto anterior que tem a ver com a idade no autoconhecimento, ou só se atinge com a maioridade. É algo contínuo, não é? Ou seja, o processo de autoconhecimento. Eu acho que nós nunca nos conseguimos conhecer totalmente, não é? Nunca na vida. Isso é utópico, não é? Pensarmos que nos conhecemos na totalidade, mas quanto melhor não nos conhecemos. E também é importante criar aqui um outro tópico, que é nós não nos conhecemos só nos debruçando sobre nós próprios, não é? É no contacto com os outros, é nestas experiências. Há pouco estavas a falar sobre pensamos, há pessoas que podem pensar e não agem, não é? Nós também podíamos pensar em fazer este direto, mas não fazíamos, não é? Mas acabamos por avançar. E isto vai nos permitir conhecermos melhor, não é? E até ficar alguns receios, alguns medos, ansiedades, enfim, que foram aqui aparecendo. E por isso, nesse sentido, do meu ponto de vista, acho que de facto é um caminho que tem que ser feito e não sentir frustrados por não conseguirmos atingir o pleno, não é? E nos conhecermos totalmente, porque isso é completamente impossível, não é? Há sempre coisas desconhecidas. Há uma teoria muito interessante, né, da janela de Johari, que podem pesquisar sobre isso,
é super giro sobre a forma como nós nos podemos autoconhecer e dentro do grupo, não é? E que há sempre uma parte em que nós sabemos e que conhecemos nós próprios e os outros também sabem, porque revelamos, partilhamos com eles. Há uma parte em que nós conhecemos, mas não partilhamos com o outro, não é? Que é a parte da fachada. E depois há uma outra parte também em que os outros sabem sobre nós, mas que nós não temos acesso. E, portanto, há ali uma parte que, para nós, ainda não temos acesso, podemos ter, não é? Se questionarmos. Como eu costumo dizer, pôr um papel nas costas e pedir às pessoas que nos conhecem bem para escrever o que é que acham de nós e podemos ali conhecer de alguma forma, mas existe sempre uma zona desconhecida, não é? Como na própria janela que podem pesquisar. Liliana? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Freud dizia que realmente o homem não é senhor da sua casa, não é? E nunca vai ser, portanto o autoconhecimento nunca mais acaba, pode melhorar com a idade e acho que vamos adquirindo maturidade e ferramentas e realmente um maior domínio das nossas emoções, dos nossos, não é? Esta capacidade de olharmos para nós e pensarmos como é que eu reajo, como é que geralmente, com que tipo de pessoas é que eu me relaciono, que tipo de personalidades é que me ativam mais, não é? Em que situações, porque é que eu fico tão ativado neste tipo de situações, não é? E como é que eu posso fazer para melhorar e porquê? Porque, será que está relacionado com uma situação de infância? Será que alguma vez me disseram alguma coisa e eu me identifiquei àquilo? Porque às vezes a gente identifica-se em relação a coisas que não são boas, não é? Se as pessoas nos dizem, olha, durante muitos anos disseram-nos ou passaram-nos uma mensagem de que se calhar éramos incompetentes ou que se calhar não tínhamos muita força ou que, pronto, a gente cresceu um bocadinho com aquela imagem e identificou-se, não é? E se calhar agora na vida vamos adquirindo alguns traços até de dependência, temos dificuldades em tomar decisões, não acreditamos na nossa competência, não é? E vamos vivendo assim. Então o autoconhecimento vai permitir este tipo de análise, ou pessoas que realmente até são mais controladoras e não conseguem abrir mão do seu controlo e também estas sombras, não é? Porque também temos coisas más dentro de nós, também temos aspectos. Agora estou a pensar naquela questão que tu me falaste daquela experiência que tu tiveste, não é? Pois, imagina, não é? Se calhar também pode assustar pensar que realmente pode nos dar um certo gozo fazer uma coisa má, não é? Isto pode assustar e é nestes processos que a gente às vezes anda para trás e na terapia foge. Dá um certo gozo. Eu recordo uma experiência interessantíssima. Há um documentário que se consegue ver na internet, no YouTube facilmente, que é a Terceira Onda, que foi em Palo Alto, nos anos 70 ou qualquer coisa do género, na Califórnia. E que foi um professor que implementou uma experiência muito rica, não é, com os alunos, porque eles estavam a dizer como é que o Hitler conseguiu convencer aquela gente toda a fazer o que fez, não é? E ele quis testar com os alunos como é que era tão fácil, não é, fazer de certa forma aqui uma lavagem cerebral. E ele próprio teve dificuldade em sair dessa experiência, porque o professor teve inicialmente a ideia de fazer isto durante 2 ou 3 dias, qualquer coisa, mas depois arrastou aquilo durante muito tempo, porque ele próprio teve dificuldades em sair dali, portanto vai um bocado ali naquilo que estás a dizer e acaba por ser importante. E lá está o autoconhecimento nesse sentido de também nos protegermos, não é? De sermos... nos protegemos das manipulações que eventualmente possam fazer. Possam tentar fazer, não é? Eu acho que faz todo sentido autoconhecermos, não é? Para a nossa própria defesa pessoal, em vez de martial arts. Às vezes não é por mal, as pessoas às vezes não têm más intenções, às vezes têm más intenções e pronto, lá está, há que aceitar que o ser humano é perfeito e há coisas boas e coisas más, mas a nossa responsabilidade e o que nós podemos fazer por nós próprios está nas nossas mãos, não está nas mãos de ninguém. Não é? E sermos senhores da nossa casa, ok, não somos, como diz o Freud, mas podemos ter um protagonismo maior, não é, na nossa vida e ter mais controle do que aquilo que nós achamos. Eu acho que sim. Isto fez-me lembrar um pouco, no outro dia no Prós e Contras, estavam a discutir os efeitos que isto poderia ter na sociedade, enfim, em termos de reflexão, etc. E houve uma advogada que estava assim desesperada, porque tinha também muito espírito e tudo, tinha que fazer teletrabalho, não sei o quê.
e percebeu-se que ela estava ali num registro muito perturbador, né? Muito ansioso por toda a vivência que estava a ter e, eventualmente, nunca estaria à espera de viver uma situação destas. E a determinada altura ela diz, mas eu não quero conhecer melhor. Essa foi uma outra frase que me ficou, não é? Acho que foi ali algum ato de desespero, não é? Dela por todo aquele processo e toda aquela angústia que se calhar está ali a viver e o stress que está a viver, porque tem que cuidar de muitos filhos e trabalhar ao mesmo tempo e fazer aqui um conjunto de coisas. E de facto, às vezes, que as pessoas recusam-se, não é? A se conhecerem, porque tentam viver algumas sombras ou algumas coisas que não gostamos tanto em nós, não é? E depois implica que a gente mude, não é? Implica que os hábitos, não é? Que estão tão... É tão confortável, dão-nos tanto jeito, não é? Os hábitos e aquelas... São almofadinhas e que às vezes não são bons para nós e podemos realmente ter... Essa consciência obriga-nos a desabituar e é um trabalho, não é? Agora estou tão bem aqui, tenho que fazer que preguiça, agora vou ter... Aquela zona chamada zona de conforto, não é? Exatamente. Efetivamente, se nos mantivermos muito tempo nessa, entre aspas, zona de conforto, acabamos depois por ficar bastante desconfortáveis, não é? Porque para a nossa própria evolução, para o nosso desenvolvimento pessoal, nós temos que entrar muitas vezes em zonas de desconforto, não é? Só assim, pegando um bocadinho aquilo que está a dizer, não é? Em reflexão e ação, não é? É na ação, é no terreno, é na zona de risco que nós vamos nos conhecer melhor e conseguir evoluir. E, portanto, temos que partir para lá, não temos que atirar de cabeça à toa, como tu estavas a dizer e bem, não é? Temos que estar com os pés assentos no chão, mas efetivamente temos que arriscar e temos que avançar em determinados aspectos. Temos aqui uma questão da Isabel que diz: que estratégia os atores usam para gravar uma cena de proximidade com alguém que não gostam ou não se identificam? É uma boa questão. Que não gostam, não se identificam. Olha, deixa-me pensar aqui em alguma situação. Olha, geralmente o que acontece quando nós estamos a gravar, nós não somos atirados assim para os lobos, não é? A verdade é que há um trabalho de equipa, há um trabalho que é feito em colaboração com os diretores de atores, não é? É algo que passa o individual, não é? Portanto, a questão de eu não gostar daquela pessoa, ok, mas existem aqui outros aspectos contextuais, de responsabilidade, do trabalho, porque eu posso não gostar dela, mas eu tenho que honrar a pessoa que escreveu aquilo, tenho que honrar a minha personagem, tenho que respeitar a pessoa que está a dirigir a cena. Eu não posso tornar aquilo uma coisa pessoal, uma coisa, não é, micro, não é? Também parte depois da nossa maturidade, e acho que não é só nos atores, também em todos os contextos de trabalho. Há pessoas que nós temos que lidar e, infelizmente, se calhar não simpatizamos muito com elas e todos os dias vamos trabalhar e se calhar são sapinhos que nós temos que engolir, não é? Mas parte da nossa maturidade também integrar essas coisas menos boas e viver com elas e pensar além dessa individualidade e desse micro, porque existem outras pessoas que estão à espera, o público, por exemplo, está à espera de uma cena boa, não é? Portanto, é o público que está à minha espera, é o diretor de atores, é a empresa, é a TVI, ou é a SIC, ou é a Plural, que é a produtora. Portanto, aquilo acaba por ser o mais pequenino dos meus problemas, não é? Eu gostar dele ou não. Sim, pode acontecer o mesmo no exercício da psicologia, não é, Liliana? Ou seja, nós podemos, com algumas problemáticas que estão ali em discussão, sentirmos, digamos, menos confortáveis, não é? Com alguma situação e nesse sentido, obviamente, ou achamos que é absolutamente incompatível e podemos encaminhar, não é, para outra pessoa e assumirmos isso, ou então temos de treinar, obviamente, para gerir e para conseguir ajudar a pessoa que vai procurar ajuda, que é por isso que está ali. Acho que há aqui a questão de Teresa, acho eu, mas isso não se aplica só à profissão de ator que... Aplica-se às outras, deve ser o que diz, não é? Outras áreas também, pois, é isso, sim, exatamente, era o que eu estava a
para a psicologia também. A Isabel estava aqui a dizer que estava mais a falar o tacto físico, o beijo técnico com essa pessoa. Pois, sabem, o beijo técnico realmente é uma coisa que as pessoas falam muito, não é? Os beijos e os contactos físicos. E o stress da cena é tanto, e há tantas pessoas a ver, e aquilo é tão... Aquilo não é nada fixe e não é nada íntimo, não é nada... Imaginem estão a dar um beijo a uma pessoa e ter alguém a dizer a ação, para, põe assim, vira a cara para o lado. A questão, a gente já se esquece da pequena coisa de eu gostar ou não gostar, ou do cheiro. Pronto, realmente se houver ali um problema de higiene ou assim será depois conversado. Mas é tudo, há ali questões realmente muito mais que nos preocupam bastante, não é? Que transcendem a questão do beijo. E a própria Liliana pergunta, a própria proximidade, não é? A gestão da proximidade, também é trabalhado muito, não é? Nos cursos da ator, da atriz, não é? Apresentação, não é? Há treino a esse nível que depois também permite se calhar ter mais facilidade, não é? Sim, bastante. E há muito respeito entre os colegas, sabes? Acho que há mesmo muito... é um trabalho mesmo muito colaborativo e nós estamos se calhar mais conscientes das emoções, do que é que está a acontecer. Se um colega chegar e não estiver a passar um bom momento, nós acolhemos, sabes? É muito bonito. É muito bonito gravar uma novela, uma peça de teatro e a energia que se cria com as equipas, quer a técnica, a equipa de atores, tudo. Enfim, é tudo muito intenso, não é? Tudo muito intenso e há ali muita psicologia, embora não objetivamente, não é? Mas se calhar era uma forma de entrar, não é? Começar a pensar na psicologia, a entrar por ali adentro, porque faz todo sentido, não é? Liliana, temos que caminhar para o fim, não é? Para não ficar assim também muito, muito longo para as pessoas e não ficarem cansadas, apesar de terem continuado por aqui. Eu queria dividir então esta parte final aqui em 3 momentos. Primeiro eu vou deixar aqui 3 questões para as pessoas pensarem nestes processos de mudança, não é? De transformação, questões simples. Depois queria que deixasse uma mensagem final e depois termino fazendo aqui um pequenino fecho. Portanto, as 3 questões que eu quero deixar para quem está a ter de recomeçar, a ter de se reinventar, etc. A primeira é o que é que deveria deixar de fazer? Não é? É uma questão que é importante. O que deveria continuar a fazer é outra questão importante. E o que deveria começar a fazer? Não é? Portanto, deixar, continuar e começar. E estas 3 dimensões podem aqui, de certa forma, ajudar um pouco a tomar algumas decisões. Liliana, que mensagem deixas? Olha, deixo uma mensagem, como é que era aquele ditado, um ditado muito bonito, que é: nós não somos o que a vida faz de nós, somos o que nós fazemos com o que a vida faz de nós, não é? E acho que isto é uma questão importante, não é? Que é como é que nós reagimos à mudança, que atitude é que nós tomamos, se somos mais construtivos ou destrutivos, acreditarmos na crise como uma oportunidade para nos reinventarmos, nos transformarmos e nos relacionarmos melhores connosco e com o mundo. E acima de tudo, nesta fase, também olhar para esta ameaça à nossa existência como também uma oportunidade para nos movermos, não é? E para o coletivo se tornar mais importante, não é? De repente já não somos um ser, não é, individual, a unidade, não é, que está ali ligado ao telemóvel, a namorar a sua fotografia ali e acolá. Não, temos realmente a olhar para as pessoas, medir a distância de segurança, que horror, não é? De repente já é horrível, não é, pensar assim. Mas somos tão frágeis em termos de existência, mas tão grandiosos no coletivo, porque depois temos o que está a acontecer coletivamente também é muito bonito, não é? Como nós nos temos mobilizado em questões de solidariedade e a própria ciência, não é? Como está a mobilizar, como se está a mobilizar, não é? Entre os países e tudo para responder a esta crise. Uma coisa também que gostava de que vocês pensassem é que realmente as crises trazem respostas rápidas, não é? Nós vimos agora com a questão do
vírus, não é? E há respostas que estão a ser dadas em 2 semanas, num mês, não é? Que se calhar demorariam em tempo normal 1 ano a serem pensadas, e agora é tudo muito rápido. Mas é preciso ter calma, não é? Porque de repente não tomem assim grandes decisões agora neste momento da vossa vida. Não é? Uma mensagem muito importante, Liliana, não é? É de facto as pessoas poderem perceber, pegando aqui um bocadinho naquilo que o António Damasio nos passa, não é? De que as emoções são sempre um ponto final na nossa tomada de decisão, e se nós estamos numa fase onde estamos efetivamente aqui mais perturbados, mais desorientados, emocionalmente mais instáveis, aumentamos as probabilidades de tomarmos más decisões, não é? E nesse sentido acho que é um conselho muito útil que acabas por deixar, e importante. Houve aqui um foco muito grande em torno do autoconhecimento e da importância disso, não é? De uma postura também crítica em termos daquilo que é a construção social, o nosso eu social e a nossa forma de estar na sociedade, não é? Com o mundo, e de facto esta importância de olharmos também para as nossas emoções e percebermos que se estivermos instáveis somos muito menos capazes de tomar decisões, então se calhar é preferível pensar melhor, amadurecer um bocadinho, gerir melhor as emoções e numa fase mais estável poder tomar aqui algumas decisões. Diz aqui a Ana que é preciso ponderação, sim, exatamente. Sem dúvida. Liliana, queres acrescentar alguma coisa? Olha, gostei muito, espero que possamos regressar com outra temática, espero que sim, gostei imenso, obrigada por estarem desse lado e pelas vossas perguntas, porque dinamizaram bastante aqui a nossa conversa, a vossa participação foi fundamental, obrigada mesmo. Sim. E espero que tenham muita saúde e que se protejam, e saúde para os vossos também. Esperança. Liliana, eu quero agradecer a ti em especial por teres aceitado aqui o convite, e com certeza que vamos ter aqui novos momentos para discutir outros assuntos. Nós também nos fomos desviando aqui para outros assuntos, portanto ficaram aqui algumas perguntas soltas que pode ser interessante, não é? Para nós depois podermos explorar. Quero agradecer a todas as pessoas que também estiveram presentes. Se calhar houve algum comentário, houve alguma questão que não conseguimos ler e poder dar a resposta, e nesse sentido pedimos desculpa por isso, não dá para acompanhar tudo, mas procuramos ao máximo dar aqui as respostas às perguntas que são colocadas. Na próxima semana vem uma pessoa que também conhece Liliana, mas não vou aqui revelar, vou só dizer que está ligada à música. Ok? Já sei quem é. Podes revelar. Portanto, uma pessoa que está ligada à música já aceitou o convite e está marcada aqui para o próximo sábado às 6. Está aqui a Vera a dizer obrigado, Liliana, muito sucesso. Um beijinho para a Ana, para a Catarina, que eu acho que também passou, para a Mariana, para as pessoas que eu conheço que realmente fizeram companhia. Obrigada por tudo. Pronto, olha, um beijinho, Tiago. Beijinho. E ficamos com a palavra que nos deixaste, esperança, não é? Esperança, vá. Beijinho. Tchau.